Olá! Hoje a gente vai conversar sobre a celulite, mas de um jeito totalmente diferente, sabe? Não como um problema, algo para combater, mas sim como parte da nossa história, do nosso corpo. É uma jornada, né? Uma que envolve entender, cuidar e o mais importante de tudo, se aceitar. Essa frase diz tudo, né? É como se a pele estivesse contando uma história. E é exatamente isso. A nossa pele conta a nossa história. E para muita gente, a celulite é um capítulo dessa história. É algo que conecta tantas experiências, sabe? Quase como uma marca pessoal. Então, com essa ideia em mente, bora começar a desvendar essa narrativa. Ok. Então, para começar qualquer jornada, o primeiro passo é sempre entender onde a gente está pisando, certo? Por isso, vamos direto ao ponto. Desmistificar a celulite. Vamos separar o que é verdade do que é, pura invenção. Então, o que é a celulite, afinal? De forma bem simples, é aquele aspecto de furinhos na pele. Isso acontece porque a gordura que fica embaixo da pele acaba empurrando o tecido que conecta tudo. Mas olha, o ponto mais importante de todos é este. É algo completamente natural do corpo. Não é de jeito nenhum um sinal de que a saúde não vai bem. E aqui a gente entra num campo cheio de mitos. Vamos quebrar alguns deles? Primeiro, aquela ideia de que só quem está acima do peso tem celulite. Gente, isso é totalmente falso. Ela aparece em todos os tipos de corpos. Outra coisa, não existe produto milagroso, uma solução mágica que resolve tudo da noite pro dia. A verdade é que dá para cuidar da aparência da pele, sim, mas é um processo contínuo, uma jornada mesmo, e não uma solução rápida. Ok, mitos desvendados. Agora, vamos fundo para entender o porquê por trás de tudo isso. Porque, vamos combinar, quando a gente entende as causas, fica muito mais fácil trocar aquele sentimento de culpa por um de compreensão, de empatia com o próprio corpo. Basicamente, são três grandes fatores que escrevem essa história na pele. Pensa assim, o primeiro é a genética. É o mapa que a gente já recebe pronto. O segundo são os hormônios. Eles são como o clima, mudando ao longo da vida, na puberdade, na gravidez, e isso influencia a pele, claro. E por fim, o nosso estilo de vida. O que é crucial entender aqui é que é uma combinação de tudo isso. E olha, muitos desses fatores a gente simplesmente não controla. E saber de tudo isso dá um poder de ação, né? Tira um peso. Então, beleza, quais são as ferramentas que a gente tem na mão? Vamos pensar nisso como um kit, um conjunto de estratégias focado no bem-estar completo, que, como consequência, acaba se refletindo na saúde da nossa pele. A primeira ferramenta desse kit é sobre nutrir o corpo de dentro para fora. Sabe, pensar em alimentos vibrantes, cheios de vida. Vegetais, proteínas boas, gorduras saudáveis como abacate, nozes e, claro, beber bastante água. A hidratação é fundamental. O movimento também é super importante. Combinar um treino de força para dar aquela firmeza na pele com um exercício aeróbico para fazer o sangue circular bem. No fim das contas, isso é puro autocuidado em ação. Nossa segunda ferramenta foca nos cuidados por fora. Existem tratamentos profissionais que podem dar um suporte, sabe? E também alguns ingredientes que são bem conhecidos por ajudar, como a cafeína e o retinol. Mas o mais legal disso tudo é a intenção por trás. Transformar a aplicação de um creme, por exemplo, num ritual, um momento de carinho, de se conectar com o corpo. E, finalmente, a terceira ferramenta, que na verdade é a base de tudo, os nossos hábitos diários. O sono. Dormir bem é essencial, é quando o corpo se conserta. Gerenciar o estresse, porque o estresse crônico mexe com tudo, inclusive com os hormônios. E, claro, evitar o cigarro, que prejudica a circulação e a saúde da pele. São essas coisinhas do dia a dia que constroem a base para todo o resto. Ok, agora a gente vai fazer uma mudança importante. Vamos sair um pouco do físico e mergulhar no emocional. Porque, no fundo, a forma como a gente se sente sobre o nosso corpo é tão ou até mais importante do que qualquer cuidado físico. E aqui, vale uma pausa para pensar. Essa pressão toda por um corpo perfeito, que a gente vê em todo lugar, como será que isso impacta a nossa autoimagem, o nosso bem-estar? A sociedade impõe uns padrões que são, na maioria das vezes, impossíveis de alcançar. A pergunta que fica no ar é: como essa pressão de fora afeta o jeito que cada um se enxerga por dentro? A resposta para isso parece estar num processo ativo de dar um novo significado para tudo. Não é sobre correr atrás de um ideal de perfeição que nem existe. É sobre desafiar esses padrões que vêm de fora e começar a focar no que o nosso corpo é capaz de fazer, na força que ele tem. É uma virada de chave, sabe? Mudar o foco da aparência para a funcionalidade, para a gratidão. E tudo isso que a gente conversou nos traz até aqui. A nossa última sessão, que talvez seja a mais profunda e transformadora de todas. A jornada rumo à aceitação.
Olha que poderosa essa frase. A aceitação transforma a visão de si mesmo. É exatamente isso. Aceitar não é desistir, de jeito nenhum. É redefinir. É aquela mudança de perspectiva que permite que a gente se olhe no espelho e veja uma história, não um defeito. A liberdade de verdade está em fazer as pazes com a nossa própria história. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. A jornada de cada um é única, super pessoal. Não tem resposta pronta. Mas, quem sabe, o primeiro passo seja simplesmente olhar para a própria história, reconhecer tudo que está ali e decidir reescrevê-la com mais compaixão, com mais carinho. O convite é esse: descobrir o que essa jornada significa para cada um. Muito obrigado por acompanhar essa nossa conversa.